Cara, pior que tô tentando dormir, só que meu horário anda meio torto. Porque, sei lá, essas últimas semanas foi meio difícil que eu acabei que eu fiquei cuidando da minha irmã e sei lá, também deu aquela esfriada, daí eu fico meio assim de ir pra rua, sabe? Que eu tinha o costume de caminhar, fazer academia e cansar meu corpo. Só que daí meio que quando vai aparecendo as dificuldades a gente vai ficando com preguiça, com receio de fazer tudo. E é incrível que, tipo, baixa a vibração, até parei um pouco de ver os vídeos do Pedro e tu vê uma influência gigantesca, tipo, em tudo na volta, que realmente não é que começa a piorar, mas de certa forma te dá uma desmotivação. E essa desmotivação, ela consegue se expandir pra piorar outras coisas. E geralmente sempre que eu vou no horário de dormir, tipo agora, eu acabo me conectando com o pai. E a força é muito grande, daí te dá, tipo, toda aquela motivação pra mudar. É muita loucura. E de certa forma eu percebo que meio que esse momento que eu tô passando também agora se dá um pouco por causa da minha avó. Tipo, eu tenho a consciência de espírito e tudo que, como tu disse várias outras vezes, vai muito além do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Mas mesmo indo muito além, mesmo sendo aqueles, podemos dizer, mestre nível 20 ou sei lá, 18, 21, mesmo sendo já um mestre, é incrível que o teu corpo ele cria de certa forma vícios que te limitam. Então, por mais que eu ao mesmo tempo não esteja preocupado com um medo da minha avó morrer ou um medo de eu não conseguir pagar minhas próprias contas, eu ainda tenho esse medo, mesmo eu tendo toda uma consciência crística ou universal e eterna. É engraçado demais. Porque o teu corpo ele não tá acostumado, ele foi criado num ambiente que é realmente assim. Por isso que é importante os chakras estarem equilibrados, tu ter essa conexão com o Gaia ao mesmo tempo que tu tem que ter com a espiritualidade. E, minha vida toda ela tá sendo uma frustração atrás de frustração porque eu não tô conseguindo equilibrar isso. É difícil, sabe? Tu conseguir equilibrar isso de uma forma muito aperfeiçoada. Só que eu preciso, porque senão eu vou entrar em parafuso. Sempre foi assim, e cada vez o parafuso vai diminuindo mais e mais. Vai ter uma hora que não vai ter mais parafuso pra cair, entende? Tem que consertar isso logo. Mas sei lá, eu acho muita loucura o quanto que isso aqui é realmente uma Matrix muito fodida, eu vou ter que usar essa palavra mesmo. É uma Matrix muito fodida, cara, é difícil de tu se livrar dela. Mas sim, tem como, porque tu é um espírito imortal, tá ligado? Tu não tem por que se importar tanto com isso. Mas ainda assim, o tamanho que é... Sabe, eu não consigo muito ter essa discrepância. Ou me solto tipo 100% e me livro e entro em parafuso com a Matrix daqui, ou eu entro em parafuso ao ponto de apagar minha própria existência para conseguir me conectar na Matrix daqui. Esse que é o problema, eu tenho que encontrar logo o meio termo entre esses dois de forma extremamente aperfeiçoada, porque o quanto mais equilibrado estiver, mais constante vai ser a subida, entende? Porque não adianta muito eu subir o espiritual ao ponto que a matéria ela vai ficar tão descoligada que vai me criar uma certa inconveniência. Porque eu vou ficar muito com o espiritual e o que eu tenho que evoluir aqui, eu não vou conseguir. Ou às vezes eu vou evoluir muito o que tem aqui ao ponto de deixar a espiritual muito de lado. E isso vai me afetar muito porque vai fazer eu continuar aqui.
Então tem que estar equilibrado para mim conseguir se conectar com Deus. Porque eu ando percebendo que Deus não se trata da nossa espiritualidade, ele não se trata de quanto conhecimento tu tem, o quanto que tu é, sabe, o quanto que tu conversa com espíritos do outro lado, ou o quão forte é a tua mediunidade. Deus não é sobre isso, Deus não é sobre tua dicção fervorosa pra falar sobre ele em cima de um palco. Deus não é sobre tu, sei lá, fazer 300 livros psicografados, ou tu ajudar milhões e milhões de pessoas ensinando que a fraternidade. Obviamente Deus está nisso, mas Deus não é sobre isso. Deus é sobre ti. Deus é sobre o quão feliz tu tá contigo mesmo. Sei lá, o quão feliz que tu tá fazendo um almoço pra tua família comer. Deus é sobre tu tá dando ração pro teu cachorro e tá feliz por ele. Deus é sobre tu entender o momento de cada um ao ponto de tu querer ajudar até onde ela consegue ser ajudada. Porque não adianta tu ajudar muita pessoa, porque daí vai entrar por um ouvido e vai ser pelo outro. Tu tem que ajudar aquilo no que ela precisa e no que tu sabe que ela consegue. Deus é extremamente simples. E eu agora tô tendo meio que olhos pra conseguir ver isso. Meio que essa simplicidade e naturalidade nas coisas. Eu não sei como é que eu poderia dar um exemplo, mas realmente acho que a religião no geral ela serve. Porque quando a gente olha pra religião, a gente vê Deus de forma perfeita. Nossa, como Deus é perfeito. Nossa, como Deus é isso e aquilo. Nossa, Deus, 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 sabe? Daí depois tu pega o contrário, sei lá, vai pra um trabalho, que daí o cara só fica trabalho, 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 dinheiro, 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 dinheiro. São meio que esses padrões que a gente vê. Qual que seria o melhor? Obviamente tu iria falar, não, o melhor é Deus, 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 Deus. Mas daí tu vai olhar pra pessoa que tá falando Deus, 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 Deus. Na verdade, Deus ali tá bem pequenininho. Ela só tá repetindo o que falaram pra ela. A mesma coisa o cara que só tá falando trabalho, trabalho, trabalho. Só que diferente da pessoa que não teve Deus, que ficou só repetindo Deus e Deus, ela foi criada num lugar onde isso era o certo. E chegou no ponto que ela criou até uma dependência pra ver aquilo como certo, porque, sei lá, não vê sentido em outro. A mesma coisa a pessoa do trabalho, ela deve ter, sei lá, provavelmente nunca teve uma vida boa, com bens materiais, e por algum motivo alguém falou que precisava ser daquele jeito e a pessoa se entregou para ser daquele jeito. E Deus, ele meio que é sobre o equilíbrio. Ele é sobre a junção dos dois. Entende? Tanto que tem muito espírito aí que é maior que o Pedro, em nível evolutivo, em conhecimento, e na verdade parece até que não sabe de nada. Porque só tem o conhecimento na cabeça, mas não tem Deus no coração. E daí quando incorpora nele fala, meu Deus, é uma bênção. Obviamente não deve falar ou pensar dessa maneira, mas é como se fosse isso. Por isso que falam muito sobre o caminho, entende? Realmente é isso que importa, é o caminho. Porque Deus já está em nós já somos Ele. E agora, como eu disse, eu geralmente, na hora de dormir, eu sinto muito a presença de Deus, porque eu meio que fico quieto. E daí acaba que isso dificulta até mais eu dormir, porque eu fico com o êxtase, podemos dizer, e não consigo dormir. Tanto que eu resolvi fazer isso aqui agora, porque
Amanhã depois é capaz de eu esquecer. As coisas são assim, elas vêm pra nossas cabeças e depois a gente começa a pensar em outras coisas e esquece. É a mesma coisa que não colocar em prática. Mas sabe o que veio na minha cabeça? Eu gostei dessa frase. Eu quero até gravar ela pra me lembrar mais vezes. Que é... Deixa eu só me lembrar certinha. Que era uma frase meio complexa, porque ela tem que ser dita da forma certa pra não ser inconveniente. Um caso diferente. Peraí, deixa eu tentar lembrar aqui. A frase é: o futuro é o nosso agora e o nosso amanhã será o nosso passado. Eu vou... Tem um vídeo que eu vou postar ainda, que é bem compridinho, e eu entro um pouco nesse detalhe aí. Mas é isso aí.